caminho, a verdade ao alcance. Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso e esta é a série Desenvolvimento Ministerial. Na ocasião, falaremos sobre o Departamento de Jovens e Adolescentes. Este material é um guia para instruir e conduzir os ministros, pastores, teólogos, dirigentes de congregação de como lidar com a gestão eclesiástica. São orientações com base bíblica em como você deve conduzir o seu ministério. Eu lhe convido para me acompanhar em nosso material. Departamento de Jovens e Adolescentes. Provérbios 20, 29, que diz assim: a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para partear do versículo, quando ele diz assim: a glória dos jovens é a sua força. Nós podemos ter a compreensão de que a força, o ímpeto, está na juventude. O jovem que tem alta carga de adrenalina, que tem uma disposição biológica e uma predisposição maior do que as faixas etárias, como por exemplo da vida adulta ou da melhor idade. Então, nós precisamos, você pastor, precisa entender o seguinte, que a alta intensidade, a ansiedade, a adrenalina é uma característica da juventude. E o que é que nós, como líderes, precisamos fazer? Nós precisamos ter a capacidade de pegar a força desse jovem e direcionar para as coisas de Deus. Aquela força que há na juventude, que é biológico, que Deus colocou na juventude, ela precisa ser direcionada para algum local. Ela vai ser direcionada para o bem e para o mal. Ela vai ser direcionada para as coisas do mundo lá fora ou na igreja. Então, nós precisamos pedir condução do Espírito de Deus, orientação do Espírito de Deus, para fazer com que a força dos nossos jovens e adolescentes, da nossa igreja, dos familiares que compõem a nossa congregação, seja direcionada para as coisas da igreja, para os eventos do ministério. Nós vimos, por exemplo, algumas situações de ministérios que têm uma certa restrição em permitir a participação dos jovens em atividades ministeriais. Nós vemos pessoas, às vezes já avançadas em idade, pessoas com demanda, né, de trabalho, de casa, de educação dos filhos, assumindo demandas de onde, às vezes, um jovem poderia estar fazendo. Às vezes, no nosso ministério itinerante, nós vamos em determinadas realidades e vemos ali, né, os jovens ansiosos, ociosos, né, manifestando aquela ansiedade, mas sem nenhuma atividade, sem canalizar aquela força para nada. E às vezes algumas demandas na igreja sem atuação. Às vezes você tem uma certa estrutura de mídia, às vezes você pode colocar no louvor, às vezes você pode colocar ali na mesa de som, você pode colocar na portaria, você pode colocar para auxiliar ali no altar, e ali fica aquele jovem sem, né, proatividade para nada relacionado ao ambiente do culto, e às vezes sequer são envolvidos nas atividades extras da igreja. Um jovem, por exemplo, que não está envolvido com a questão do evangelismo, sendo que ele é ali a ferramenta perfeita, porque ele já tem uma facilidade de chegar, de atrair pessoas. A juventude traz essa capacidade de atrair, de se envolver, de ter facilidade nas relações, de quebrar o gelo e conseguir chegar nas outras pessoas. Então, nós precisamos ter esse direcionamento, esse entendimento de que a força da juventude precisa ser concentrada para as atividades ministeriais. E eu queria que você me acompanhasse agora no segundo slide. A força está nos jovens.
Já entendemos sobre isso. Ajude o jovem a entender sua vocação, seu chamado e o seu propósito. Vocação, chamado e propósito. Nós temos um vídeo exclusivo que, na verdade, é a introdução a esse projeto de desenvolvimento ministerial sobre vocação, chamado e propósito. O jovem, ele está no processo ainda de construção de personalidade, né? A plasticidade cerebral dele, a flexibilidade cerebral dele ali está em auge. Então, ele está em algumas situações numa fase de recepção, processando ainda, compreendendo, né? As questões dos processos hormonais ainda se desenvolvendo. Não há uma personalidade formada ainda. Então, é muito importante o papel da igreja no ensinamento específico para a juventude sobre o entendimento de quem ele é diante de Deus, sobre as habilidades que ele tem que estão natas, as inclinações que ele tem que através das qualificações, e aí nós temos, por exemplo, termos modernos, né? Relacionados à gestão de pessoas, que se fala sobre soft skills, hard skills. Então, quais são essas habilidades comportamentais que ele já tem nato, que pode ser desenvolvido e que combina com tal situação na igreja? Nós falamos aqui sobre os 5 ministérios, né? Então, quais são as características que compõem a questão do evangelismo, que compõem a questão da assistência social, que compõem a questão do louvor e da adoração, que compõem a questão do cuidado, do ensino. Então, às vezes, já na juventude, o jovem ele consegue ter uma certa compreensão, né? Uma certa inclinação. Ele dá sinais de que ele pode tender para algo, para um ramo. E é muito importante nós ajudarmos, né, o jovem a se conhecer, a conhecer suas características, a conhecer o seu temperamento, a sua índole, né? Para que ele entenda qual o chamado de Deus para a sua vida, para que ele entenda a razão dele na terra, na sua família, na sociedade, no ministério de Jesus Cristo. Qual o propósito dele como cristão? Então, quando nós investimos no ensinamento para com a juventude e direcionamos eles dentro do entendimento sobre qual o seu chamado, qual o propósito de todo cristão, qual a sua vocação, quais as suas aptidões, nós passamos a despertar o interesse, o envolvimento com as coisas do reino de Deus. O jovem ele precisa se sentir abraçado, agregado acerca das coisas do reino de Deus. Ele precisa entender que as coisas fazem parte de um processo, que ele está inserido nesse processo, que há um futuro cristão, há um legado que está sobre ele. E muitas vezes nós vemos muitos trabalhos que foram direcionados, né, focados na juventude e que gerou frutos extraordinários para o futuro. Quantas pessoas jovens que tiveram a oportunidade de tratar com crianças na igreja e depois fizeram pedagogia e se encontraram? Que foram dar aula na escola bíblica ou então tiveram um contato mais específico na escola bíblica e se tornaram professores, foi fazer uma licenciatura? Quantos jovens que foram dar apoio nas questões burocráticas da gestão eclesiástica e depois se tornaram advogados, se tornaram contadores, se tornaram assistentes sociais? Então precisamos entender que o papel da igreja ele é importante não só para o quesito espiritual, mas também para o desenvolvimento do caráter, da formação do ser humano, na constituição dele como homem, como mulher, como cidadão. A distribuição das demandas por faixa: crianças, jovens e adolescentes, adultos e casais. A Bíblia nos orienta o seguinte: a criança ela precisa ser ensinada, certo? A criança está ali para aprender. A criança tem que ser instruída. A Bíblia vai nos falar sobre a sabedoria dos experientes, né? Das pessoas mais avançadas em idade, que elas precisam atuar de maneira profética, sendo guardiões da palavra e do evangelho sobre a congregação. Os casais, eles têm a responsabilidade do cuidado um com o outro. O homem
ele tem que cuidar da sua casa, da sua esposa tem que cuidar do seu lar. Então, quem é que sobra, vamos assim dizer, nesse meio? O que é que resta, né, dentro desse contexto aí? Se eu tenho as crianças que precisam ser ensinadas, os mais experientes que precisam auxiliar com a sua sabedoria, e nós temos os casais que precisam cuidar um do outro. Então, o que resta são jovens, adolescentes, pessoas que ainda não têm as responsabilidades e as obrigações do matrimônio, pessoas que têm a força, como a Bíblia diz, a força está no jovem. Então, é inadmissível, por exemplo, quando a gente vê alguns homens ou mulheres casadas deixando de atender as suas demandas do lar para poder atuar em coisas na igreja, que tem um jovem lá forte e com tempo disponível para utilizar. E às vezes, pela omissão nossa de direcionar, eles vão concentrar energia lá no mundo lá fora. Então, a criança aprende, o idoso e o de melhor idade ensina, o casal cuida um do outro. E quem faz acontecer as coisas na igreja são os jovens. Todas as atividades operacionais têm que ser executadas pelos jovens. Tem que ser valorizado essa força da juventude. Você não pode deixar solto, tem que ter supervisão. Tá os experientes, tá o presbitério, tá os pastores para orientar e conduzir dessa maneira. Mas os jovens precisam atuar, principalmente nas questões operacionais na igreja, no louvor, na adoração, na limpeza, na conservação, na recepção, na assistência social, no evangelismo, na escola bíblica, no cuidado com as crianças. Em todos os departamentos e ministérios precisamos ter a presença da juventude. Apoio à fase de formação da personalidade. As questões da ética cristã, da sexualidade, da santidade, do planejamento e da empregabilidade. Então, são temáticas muito importantes. É necessário ter uma referência, os jovens precisam ter uma referência de uma pessoa que já passou por aquelas fases deles, que já tratou nessas questões, desses conflitos. Como eu já falei, né, a fase da adolescência e da juventude é uma fase conturbada, é uma fase de confusão psicológica, de tomada de decisões, de aprender a lidar com os sentimentos, aprender a lidar com o estresse, com a ansiedade, com a angústia, a questão do futuro, as decisões profissionais, né? As próprias questões hormonais que está passando, que às vezes a condição hormonal é uma, mas ele, né, é desafiado a atender outra, a cobrança dos pais, a cobrança da sociedade. Então é uma série de coisas. Então é preciso ter uma pessoa, né, que seja experiente, que tenha a capacidade de liderar, mas que não seja uma pessoa de uma geração tão distante para que eles possam se identificar, para que possam usar uma linguagem que atinja a eles. Então, tratar dessas questões sobre a ética, sobre a conduta, sobre a postura deles, sobre o testemunho deles lá fora, essa questão da sexualidade que precisa ser tratada, precisa ser orientada, precisa ser direcionada, né? Jovens que estão movidos até dentro da igreja, mas se submetem, né, às questões de instinto, se entregam a qualquer desejo. Então precisa haver uma orientação sobre essas questões da sexualidade, sobre os estímulos, sobre as questões de masturbação, né? Para que o jovem ele busque ter uma vida de santidade, para que não fique entregue nas mãos do inimigo, né? As questões de planejamento, de se organizar, de lidar com as questões do futuro, né? De um planejamento de vida para o futuro. E a questão também de empregabilidade. O jovem, ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar estudando e ele precisa estar servindo na igreja. Essa é a tríade da juventude. Esse é o caminho que nós precisamos instruir os nossos jovens. É o caminho de servir a Deus, de ser útil no ministério, de servir em algo no ministério. É o caminho de estar trabalhando, de estar produzindo,
né? E o caminho de estar estudando, de estar desenvolvendo, de fazer cursos profissionalizantes, de fazer cursos técnicos, de fazer uma faculdade. A própria igreja precisa ser um ambiente de estímulo a isso, de estímulo a esse crescimento. Então, meus amados, eu espero que essas dicas e que esses conhecimentos tenha despertado o seu entendimento. Deus, ele sempre vai estar instruindo aquele ao qual ele designa para fazer algo em prol do seu reino. Então, confie em Deus, naquilo que ele vai direcionar sobre você e não deixe de envolver os jovens. Envolvam os jovens, distribua os jovens nos departamentos, distribua os jovens nos ministérios e estabeleça uma liderança para ministrar esses jovens. Crie seminários, crie destaque sobre esses temas, sobre ética cristã, sobre testemunho, sobre a questão da sexualidade, da santidade, do planejamento de vida, da questão do emprego. Vamos auxiliar os nossos jovens. Porque uma igreja que é composta por jovens, ela é uma igreja forte. Uma igreja que tem jovens atuando, ela é uma igreja forte. Porque a força está na juventude. Deus continue abençoando, continue nos acompanhando na nossa série de desenvolvimento ministerial. Deus abençoe, graça e paz. O caminho, a verdade, a vida.